Pai de Cristo, irmãos, diferença do homem carnal para o homem espiritual. Há muitas diferenças. Primeiro que o homem parece que vive num mundo a qual nunca irá prestar contas. Nunca vai chegar aquele grande dia que ele vai ter que prestar contas. O homem carnal ele vive assim, na irretidão, no pecado, da maneira que quer, deixando a vida me levar. O homem espiritual ele vive conforme a palavra de Deus. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Então, quero te mostrar aqui 4 diferenças do homem carnal para o homem espiritual. Segundo a palavra, Marcos 15, versículo do 1 ao 15, do versículo 1 ao 4, a gente vê já Jesus sendo interrogado pelo homem carnal, que era chamado de Pilatos. Um homem totalmente carnal, a qual estava julgando um homem espiritual. Jesus, um homem santo, reto, íntegro, que não tem pecado algum, que nunca pecou no seu ministério terreno e se permanece santo até hoje e eternamente, nunca pecou e agora está sendo julgado por um homem carnal. Então aqui a gente vê um homem julgando Jesus, mas haverá um tempo que Jesus irá julgar um homem segundo as suas obras, segundo as suas práticas. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu um livro, ainda outro livro, e o livro da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abominados, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha que coisa. Então, aqui em Marcos 15, a gente vê o homem Pilatos julgando a Jesus, mas haverá um tempo que Jesus irá julgar o homem, certo? O homem espiritual julgando um homem carnal. Aqui a gente vê um homem carnal julgando um homem espiritual, mas vamos ver um homem espiritual julgando um homem carnal na sua reta justiça, segundo o que a palavra nos ensina. Aquilo que é reto, aquilo que é íntegro, aquilo que Deus quer que nós obedecemos, que é a sua palavra. Então haverá esse tempo, no Apocalipse 20, Jesus irá julgar conforme a palavra de Deus, com coisas retas, íntegras e irrepreensíveis, que é a sua palavra. Agora a gente vê no versículo 5, o homem se justificando, certo? O homem carnal ele se justificando. No versículo 5, a gente vê Jesus não precisou se justificar. Ele entendeu que o homem carnal, ele fica o tempo todo se justificando. O homem espiritual, o próprio Deus o justifica. Segundo está escrito lá em Romanos 8:33, Deus é quem o justifica. Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11 também diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, são caluniados. Tudo isso por causa de Jesus, aqueles que mentem contra a nossa vida. Por quê? Porque carregamos Jesus Cristo na vida, porque carregamos o Espírito Santo na vida. Então não precisa a gente ficar se justificando, caluniando o outro irmão. Não, porque quem está errado é aquele lá, porque aquele lá que é o mentiroso, que fez besteira. Não precisa disso. Só você continuar ali firme, porque o próprio Deus é quem o justifica. Amém? No versículo 6 ao 13, diz assim. No versículo 6 ao 13, a gente vê que estamos diante de um cenário bem interessante, onde está Jesus ali e Barrabás, certo? Barrabás cometeu coisas da carne, cometeu um homicídio, ok? E Jesus era e é santo. Jesus é santo, Jesus é santo. Não tem pecado algum, então não tem motivo deles terem escolhido ali Barrabás, sendo que era para escolher Jesus. Só que o homem carnal, pega isso aqui é muito forte, o homem carnal, ele faz escolhas erradas, entende? O homem carnal vive segundo a carne, faz escolhas erradas, mas o homem espiritual, ele faz escolhas certas, entende? Então, quando a gente vive no Espírito, quando a gente vive conforme a palavra, a gente faz escolhas certas. Desde o momento que você ouviu a palavra, aceitou Jesus, se arrependeu, você já fez uma escolha certa para a sua vida. Agora, o homem carnal não. O homem carnal fica o tempo todo fazendo escolhas erradas, porque ele vive na carnalidade, ele vive segundo a sua carne, segundo ao pecado. Então, a gente vê aqui que eles escolheram Barrabás em vez de escolher Jesus, certo? Porque estavam na carnalidade, escolheram um homicida em vez de escolher um homem santo.
Amém? Em Romanos 8,5, diz assim, ó. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. No versículo 14 e 15, a gente vê que o homem ali, Pilatos, queria contentar a multidão. Então, foi e soltou Barrabás, certo? Então, quando o homem carnal, ele quer agradar o homem. O homem espiritual procura primeiramente agradar a Deus. Certo? Então, o homem carnal, olha a diferença, do homem carnal, ele quer agradar ao homem. O homem espiritual procura agradar a Deus. Então, Pilatos, totalmente na carne, procurou que agradar a multidão, contentar a multidão. Mas o homem que é espiritual, a primeira coisa que ele pensa na mente dele é o quê? Agradar a Deus. A Deus. Olha o que diz Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10 diz, ó. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o homem espiritual, ele procura agradar a Deus. Amém? Então, essas 4 diferenças do homem carnal para o homem espiritual. O homem carnal, ele está o tempo todo andando na prática da injustiça, práticas ilícitas, vivendo segundo a carnalidade, vivendo segundo o pecado. O homem espiritual não. O homem espiritual segue a palavra de Deus, vive em retidão, vive guiado pelo Espírito Santo. O homem carnal fica o tempo todo se justificando. O homem espiritual, o próprio Deus o justifica. O homem carnal faz escolhas erradas, mas o homem espiritual faz escolhas certas, porque é guiado por Deus, pela palavra. O homem carnal quer agradar o homem. O homem espiritual quer agradar a Deus. Então, que você venha ficar com essa palavra hoje e saber essas 4 diferenças em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deixa um amém nos comentários. Você que recebeu essa palavra. Não esquece de se inscrever no meu canal